Olá, estamos aqui com o nosso Direito Simples Assim. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que são as eleições de 2024. Estamos recebendo a doutora Patrícia Henriques Ribeiro, que é juíza do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A doutora Patrícia, ela é graduada em Direito, é advogada, né, doutora? É mestre, fez mestrado em Portugal e doutorado, está fazendo doutorado aqui na nossa PUC Minas. Ela atua no TRE como jurista, e daqui a pouco ela vai explicar para a gente como é que é isso, e é juíza do Tribunal Regional Eleitoral. Doutora, obrigada por ter atendido o nosso convite. Para nós é muito importante trazer informação para as pessoas, e tem muito candidato que é novato, né, que não tem a menor ideia do que pode, do que não pode. Então a gente está muito feliz de poder receber a senhora hoje. Eu que estou muito feliz, quero agradecer muito honrada de estar aqui. E além de estar muito honrada de estar aqui, agradecer o convite de vocês todos, principalmente o Vinícius, foi meu aluno. Além disso, dizer que para mim é um prazer poder falar de um tema que eu gosto tanto, que eu também leciono nesse tema. Professora. E que nós estamos aí, já as eleições já iniciaram, né? Que eu acho que também é um tema de muita utilidade e de muita necessidade. Quanto mais a gente puder falar de eleições, de direito eleitoral, esclarecer a população, melhor. Porque o eleitor, ele tem direito, ele não é só um dever dele de votar, mas ele tem o direito de saber, ele tem o direito que a propaganda chegue a ele, chegue com qualidade, chegue com legalidade. Então, todas essas iniciativas são extremamente importantes, então parabenizo vocês também por trazer esse tema aqui de uma forma simples. É o nosso objetivo, que seja sempre de forma simples. Pois é, doutora, não é em todo país que tem uma justiça eleitoral. Por que um tribunal eleitoral aqui no Brasil? A senhora pode falar um pouquinho disso? O histórico da justiça eleitoral começa lá em 1932, foi uma época que a política estava muito conturbada. Então, o principal objetivo de criar uma justiça eleitoral, de trazer esse processo eleitoral, quando eu falo processo eleitoral, é tudo que envolve a eleição, para a administração do Poder Judiciário, foi principalmente por causa da questão da imparcialidade. Okay. Na maioria dos países, a gente tem a justiça eleitoral por órgãos que geralmente são ligados ao Poder Executivo, sim, organizando as eleições, porque a justiça eleitoral nossa aqui, vou falar um pouquinho dela, se você depois quiser saber, permitir, não só da composição, mas dessas funções. Sim, a gente quer saber. Ela é um poder judiciário com função também administrativa. Então, lá a gente só não julga processos, não é só a judicialização da eleição, mas ela organiza toda a eleição. E como os membros do judiciário não são eleitos, né, é um outro poder que não são de membros, porque no legislativo e executivo são eleitos, foi principalmente por causa da questão da imparcialidade, trazer um poder constituído que não tivesse membros eleitos e que pudesse, organizar as eleições, dando a ela essa função, não só judicial, mas também essa função administrativa. E o Ministério Público também, que é uma outra instituição que não é um poder, mas que é uma instituição com muitos poderes, principalmente depois conferidos, pela Constituição de 1988, o Ministério Público também atua ali junto na Justiça Eleitoral. Então, é principalmente por essa questão. E como é que é essa estrutura, do TSE, do TRE, como é que é a composição do tribunal? Então, a Justiça Eleitoral, ela é uma justiça especializada, assim como a Justiça do Trabalho, por exemplo, que trata dessa matéria. Mas, diferentemente de todos os outros ramos, de todos os outros órgãos do Poder Judiciário, ela, além de ter a função, ela tem 4 funções. Além de ela ter a função de julgar, ela tem também essa função administrativa. E nessa função administrativa, o que ela faz? Ela organiza a eleição, orienta as urnas eletrônicas, prepara as urnas, leva as urnas onde tem que levar, faz o alistamento eleitoral, faz a transferência de domicílio, expede título de eleitor. Isso é o Poder Judiciário
realizando uma função de um órgão administrativo. Sim, sim. Ela tem também uma função consultiva, que é uma função nesse período pré-eleitoral. Agora já estamos na eleição, mas assim, a partir de abril, de maio do ano de eleição é muito usado, que ela responde a consultas de situações genéricas, não de situações específicas, situações concretas. Então, às vezes, um partido pode ter uma dúvida de como que eu vou usar, por exemplo, quando surgiu aquele financiamento público, Sim. De campanha eleitoral, eles tiveram muitas dúvidas. Então, como que eu vou utilizar esse dinheiro aqui, dessa forma, essa repartição? São várias perguntas que são feitas, mas que só pode responder de forma abstrata. E ela tem uma outra função também, que é só da Justiça Eleitoral, que é a função normativa. Então, a Justiça Eleitoral, a cada ano das eleições, até o dia 5 de março, ela edita resoluções. E essas resoluções, né, muitas famosas, né, às vezes situações que o eleitor tem muitas dúvidas e tal, essas resoluções, elas regulamentam a legislação eleitoral. Então, primeiro esse ponto, ela tem essa função ampliada, uma justiça especializada que trata desse processo todo eleitoral. E segundo, a estrutura, né, então assim, ela é uma justiça que, além de especializada, ela é o único ramo, né, o único, vamos dizer assim, tribunal que não tem membros efetivos. Sim. Ninguém faz concurso para ser juiz eleitoral. No Poder Judiciário, né, os membros do Judiciário entram para o concurso de provas e títulos, com exceção da Justiça Eleitoral. Então, no topo, a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral, que é localizado em Brasília. E como que ele é constituído? Ele é constituído de 3 ministros do Supremo. Esses 3 ministros do Supremo, 2 deles vão ser, um vai ser o presidente, o outro vai ser o vice-presidente. E são eleitos no Supremo pelos 11. Então, eles rodam, né? Tem uma, vamos dizer assim, tem uma ordem. Né? Hoje nós estamos com a ministra Carmen Lúcia, sim, que é a presidente. O vice-presidente é o ministro Cássio Nunes. E o outro membro do STF que está lá hoje é o ministro André Mendonça. Depois o ministro André Mendonça passa a vice, o ministro Cássio Nunes passa a presidente e outro vai ser eleito para entrar no lugar do ministro. Né? 2 são do STJ, que são escolhidos lá no próprio STJ, ministro do STJ, escolhido pelos seus pares de lá. E outros 2 são membros da advocacia, são os ministros, são chamados juristas, são membros da advocacia. Nesse caso, não é bem um quinto constitucional que tem nos tribunais, sim, porque eles não passam pelo crivo da OAB, então não tem essa fase de escolha da OAB. No caso do TSE, esses 2 que vêm da advocacia, esses juristas, eles são escolhidos pelo STF, monta-se uma lista tríplice, e por a Justiça Eleitoral ser uma justiça federal, a escolha é do presidente da República. E todos eles têm mandato de 2 anos. Geralmente, os juristas, muitos começam como... Porque esses 7, então são 7 integrantes. Eles todos também, cada um tem um substituto. Então, são 7 titulares e 7 substitutos. E os da advocacia, eles podem começar como substituto, ficar 2 anos, depois reconduzir mais 2 como substituto, e depois 2 anos como titular, mais 2 como titular. Alguns ficam só como substitutos, outros ficam uns 8 anos, outros ficam só como titular. Aí a gente tem os TRS, né, que são os tribunais regionais, na esfera estadual. Tem no Distrito Federal e nos outros 26 estados. Nos TRS também é assim, é uma composição heterogênea. Aí nos TRS é o seguinte, nós temos 2 desembargadores. Um sempre vai ser o presidente, o outro vai ser o vice-presidente corregedor. E são escolhidos pelos seus pares no Tribunal de Justiça. Então, é uma eleição, escolhe, e eles vão, né, ficar por um período lá. Aqui em Minas, por exemplo, eles ficam 4 anos, porque eles ficam 2 como substitutos e 2 como titulares. Aí temos um membro da Justiça Federal, e que no caso, por exemplo, de Minas Gerais, agora por a gente ter um Tribunal Regional Federal aqui, é um desembargador. Naqueles estados que você não tem a sede do Tribunal Regional Federal, é um juiz um juiz federal, mas tem que ser da capital. Aqui antes, então, nós tínhamos sempre um do Foro de Belo Horizonte. Agora nós temos o primeiro desembargador aqui, desembargador Miguel, que foi o primeiro desde a criação do TRF6. 2 são juízes de direito, juízes de primeira instância,
que são escolhidos... do TRF, eles são escolhidos também lá pelos seus pares. Lá dentro. Tá? Esses não têm nomeação do presidente da República. Nem os desembargadores, nem o desembargador do TRF. 2 juízes de primeira instância, que são escolhidos também pelos membros do Tribunal de Justiça, pelos desembargadores. E 2 juristas, que é o cargo qual eu faço parte. Membros da advocacia, a gente participa de uma lista tríplice, é formada uma lista tríplice no Tribunal de Justiça e depois a escolha do presidente da República. Também temos lá mandato de 2 anos, podendo reconduzir 2. E tem os substitutos, os titulares. Se você entra como substituto, você pode ficar 2, e depois mais 2, depois 2 titular. Nos TREs, nos regionais, também quem escolhe é o presidente da República? Também é o presidente da República. Pensei que pudesse ser o governador. Não, porque é uma justiça federal. É verdade. Tá? E no âmbito das zonas eleitorais, que comparado à justiça seriam as comarcas, a primeira instância, que são as zonas eleitorais, aí quem faz a eleição municipal, que são os juízes que são das zonas, são os juízes de direito. Sim. Os juízes de direito do Tribunal de Justiça. Então tem 2 de primeira instância que vão, que são de Belo Horizonte, que são escolhidos pelo TRE, e outros juízes aí pelo estado inteiro, nas zonas eleitorais, eles são que fazem as eleições, que também têm mandatos de 2 anos. Serão então, juízes eleitorais também. Eles cumulam a função. Ao mesmo tempo que eles são juízes estaduais, eles atuam por um tempo na Justiça Eleitoral. A mesma coisa com o Ministério Público. No âmbito municipal ali, são os promotores de justiça estaduais que atuam no eleitoral. E no TRE, no regional, é o membro do Ministério Público do Tribunal Regional Federal, procurador da República, que está lá com a gente. E no TSE também é o procurador, também são procuradores da República que atuam. Muito interessante. A gente precisa saber esse funcionamento, né? Porque passa assim, a gente não sabe como é que funciona. É muito bom a gente entender isso. E aí tem mandato. Então a gente fica pouco tempo lá, né? Fica pouco tempo. O principal motivo disso, porque é uma justiça onde que você lida sempre com questões políticas, partidárias. Então, isso foi pensado na época, principalmente para todo mundo, os juízes têm que ser imparciais, mas há ali uma questão partidária, então para que ele tivesse sempre uma mudança, uma oxigenação. Sim. Você está querendo perguntar aí? Pode ir. Doutora, olá, tudo bem? Tudo ótimo. Doutora, como que as eleições municipais interferem na funcionalidade da democracia? Olha, as eleições municipais, eu costumo falar, inclusive eu falo com os meus alunos o seguinte, falo sempre com eles. Você quer aprender o direito eleitoral, você quer entender o direito eleitoral, você atue, né, Vinícius? Numa eleição municipal. Primeiro, eu sou uma pessoa muito defensora dos municípios. Então, eu entendo o seguinte, é aquele administrador ali, ou legislador da localidade, que entende de fato os problemas ali da localidade. Se você pensar, é o gestor que está mais perto do povo, é o prefeito, Exatamente. São os vereadores, que são os fiscais ali, que fiscalizam o executivo, principalmente nos municípios muito pequenos. Veja para você ver, Minas Gerais é o maior estado em número de municípios. Então, a maior eleição em número de municípios é a nossa, com 853 municípios. A gente tem 853 eleições. E definir isso é muito importante, por quê? Para a democracia. Porque o cidadão ele tem direito a essa escolha daquela pessoa ali que está na localidade. É a pessoa que vai cuidar da rua da cidade, do asfalto, da questão médica, da questão de educação. Então, eu falo que a eleição municipal para mim, ao meu ver, a eleição mais importante. E ela define muito depois para a eleição geral, né? Quadro político partidário que vai naquele estado, né? Ser eleitos, nós vamos ter mais prefeitos ou prefeitas de esquerda, de direita. É muito importante para os membros do Congresso e para os governadores a eleição municipal, né? Que são aqueles agentes que estão mais próximos. Seus futuros cabos eleitorais, né? Seus futuros apoiadores. As pessoas normalmente conhecem, sabem quem é a mãe, quem é o pai, quem é o avô. É muita questão da confiança. Se você pensar
quantas vezes a gente tem oportunidade, às vezes, de estar com o presidente da República, de estar com o governador, não porque eles não sejam acessíveis, mas porque realmente é difícil mesmo num país do tamanho do nosso. Agora, ali no município, imagina um município pequeno, né? É só atravessar a rua, já está na prefeitura. Você conhece o prefeito, às vezes o prefeito é seu parente, em Minas Gerais, todo mundo é primo, né? Todo mundo é parente. Então, para o eleitor, isso é muito importante, vivenciar esse processo, entender. Eu falo que nós somos seres políticos, né? A política está na gente. Às vezes a gente não é candidato, mas nós fazemos política o tempo todo, né? O tempo todo. Então, ali na localidade, isso é muito importante, né? Para as associações de bairro, para as pessoas, para as escolas, até para a participação de vários segmentos ali da sociedade do município. Pois só aproveitando aqui para fazer uma pergunta também, imagina a dificuldade, todo mundo está te chamando de doutora, eu vou chamar de professora, porque né, já tem um carinho de muito tempo, foi aluno, e para manter a segurança disso, a lisura do processo, imagina você ter que fazer isso com todos os municípios, imagina 853. Como que o tribunal desdobra para fazer isso? Qual que é? Eu sei que algumas pessoas são mais interessadas, sabem que até o próprio TSL faz alguns eventos até para hackers, né? Tentar invadir, tentar ver se tem a proteção mesmo, se está tudo protegido. Como que é que o tribunal faz isso? Quais são as medidas que ele toma, por exemplo? Olha, existem vários tipos de medidas. Então, a gente tem as medidas de segurança mesmo, até de segurança das pessoas, né? Vejo no TSE nas eleições passadas. Então, a gente tem os gabinetes, né, institucionais ali, de que tem parcerias com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, por ser uma justiça eleitoral, uma justiça federal. E há uma parceria enorme com essas outras instituições, que estão sempre ali ajudando. Por exemplo, transporte às urnas. Né? Em alguns Imagina lugares, a logística, né? É uma logística muito difícil. Então, às vezes, de transporte, há necessidade o tempo todo da polícia ir junto, de fazer esse encaminhamento, de fazer essa segurança. E em relação à segurança, outra parte que as pessoas, né, se interessam muito, a questão da lisura do processo eleitoral em relação a nós não termos fraudes, né? A Justiça Eleitoral, ela faz... Primeiro que há toda uma divulgação sobre isso na internet, se as pessoas quiserem buscar no site de explicação. Mas ela faz vários eventos. Então, a gente tem um sistema de auditoria, de auditar as urnas. Então, isso é feito antes da eleição. Tem no dia, né, das eleições, por exemplo, os juízes, né, em cada uma das sessões eleitorais. Aqui em Belo Horizonte, isso vai ser feito também pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. É tirada, né, a zerésima da urna para mostrar que a urna ela, né, tá limpa, que não tem nenhum voto ali depositado. Depois esses pendrives, né, que são tirados das urnas, que são levados para a Justiça Eleitoral, todos acompanhados com muita segurança. Então, assim, é um processo tão grandioso, é uma logística. Se vocês pensarem que tem estados, a gente está pensando aqui em Minas, mas em ter 853 municípios volume. A gente tem estados, por exemplo, igual no Amazonas, a maioria dos municípios só chega de barco. Né? Então é por isso, inclusive, que a urna eletrônica, muitas pessoas não sabem, ela não funciona via internet. Sim. Então, a possibilidade dela ser invadida por um hacker é nula. É zero. Ela funciona só na eletricidade. E aí é tirado aquele pendrive depois e levado para lá para fazer a contabilização dos votos. E isso é feito já há muitos anos. A contabilização dos votos, ela já vem aí há muitos anos atrás. A utilização da urna, a primeira vez, salvo engano, foi em 96. 100% acho que foi em 2000. Mas muito antes disso já começou a contabilizar os votos de forma eletrônica. Quando eu voltei pela primeira vez, eu voltei no papel, né? Voltei ainda E a segunda eleição já foi na urna, então você vê que tem muito tempo. Do plebiscito de 93? Isso. A eleição municipal... Ele é muito novinho. Eu vou contar um caso. Vou contar um caso para vocês aqui, bem interessante, que eu vivenciei e eu achei esse caso muito importante. Na eleição de 2020, eu já estava no TRE como juíza, e não sei se vocês lembram, teve um atraso da Justiça Eleitoral. Sim. Atraso, né? Enquanto nos outros países... Atraso, aí, entre aspas. Uma semana demorou 3 horas.
E cada urna eletrônica, vocês sabem, no final, né, deu 5 horas, é retirado o boletim de urna. E naquele boletim de urna vem ali, candidata Maria, X votos, candidato João, X votos. Então, enquanto a gente esperava aquelas 3 horas lá na sala de apuração, lá no TRE tem uma sala de apuração, a gente fica lá acompanhando os painéis, e não chegava nenhum resultado, nos WhatsApps já começavam a chegar os resultados, porque os próprios delegados de partido iam nas contabilizando, zonas, né? Eles iam contabilizando à mão, nos boletins de urna, que o boletim de urna é pregado na parede, ali dentro, e eles iam jogando no grupo de WhatsApp. Então, 3 horas depois, já tinha gente comemorando, que já estava até bêbado já estava comemorando que já tinha ganhado. E os resultados foram perfeitamente idênticos, sem dar diferença de nenhum voto. Então, isso que eu falo, a eleição municipal, a lisura, né? ela a lisura nos do dá processo. a possibilidade da gente ver tudo isso. Tudo isso. Quantos prefeitos que antes daquele resultado oficial, 3 horas depois, já sabiam que tinham ganhado, vereadores também. Eles faziam uma conta, porque como o número de votos é menor, foi possível, né? Então, tira o boletim de urna, eles vão passando de sessão em sessão, fizeram a soma, ganhei. Você queria falar? Doutora, outra coisa. Por que é tão importante no dia 6 de outubro todos nós comparecermos às urnas para votar no prefeito e no vereador? O que isso vai refletir nas nossas vidas? Então, eu costumo dizer o seguinte, no Brasil fala-se muito que o voto é obrigatório. Não é. O comparecimento nas urnas é obrigatório. Você pode chegar lá e você tem a tecla em branco. A tecla em branco é o seu direito constitucional de não escolher ninguém. Porque nulo, eu falo que nulo nem é voto, nulo você errou, mas existe o voto em branco. E por que esse comparecimento ele é importante? Porque você alcançou, nós ficamos anos para alcançar esse direito fundamental do direito ao voto e do direito universal. As mulheres têm 90 e poucos anos que elas conseguiram o direito de voto. O voto antes, ele era por questão intelectual, por questão econômica, né? O homem da família que votava. Então, a gente conquista tanto esforço, porque direitos fundamentais são tão difíceis de conquistar. Conquista o sufrágio universal e não ir. O Brasil já passou por algumas tentativas, inclusive recentes, de fazer como esse comparecimento ele fosse facultativo. Eu não sou contra que seja facultativo. Muitas pessoas criticam esse comparecimento ser obrigatório. Mas nós temos que pensar que esse comparecimento facultativo ele pode gerar 2 coisas negativas. A primeira é você aumentar a captação ilícita de sufrágio, a compra de votos. A pessoa que está ali no seu domingo, desanimada, no celular, vendo um filme, fazendo um churrasco com a família, né? Então pode propiciar, vai sim, deixa eu te incentivar aí, não estou dizendo que ninguém faria isso, mas pode propiciar isso. E um outro risco, que isso aí é estudo não do direito eleitoral, mas lá do pessoal da ciência política, eles que estudam, né, não é da minha competência, mas eu entendo quando eles falam isso, você poderia criar um perfil específico de eleitor. Aquele eleitor talvez mais intelectualizado, ou isso poderia beneficiar só partidos com muita militância, seja de centro, direita ou de esquerda, mas que tem mesmo aqueles apoiadores. E nós vivemos num sistema pluripartidário, que nós temos quantos? Nós temos mais de 30 partidos no Brasil, agora inclusive federados, até para tentar diminuir um pouco esses partidos. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Porque a sua obrigatoriedade, a gente tem que lembrar que é o comparecimento. E nada mais importante. Gente, qual direito transmite mais o direito de igualdade que não seja o voto? É um momento na nossa vida de cidadão que eu, você, Vinícius, todos nós somos iguais. Do mais rico ao mais pobre. Não existe nenhum direito que expresse tanto o direito à igualdade quanto o voto. Eu desafio quem queira dizer aqui que nos coloque numa situação de igualdade plena, igual ao voto. O candidato, ele precisa do seu voto. Às vezes até a pessoa em condição de rua, que ainda tem o título de eleitor dela, que vai lá, ele tem o mesmo peso, né? Um homem, um voto, aquela expressão americana, do que o voto do presidente da República. Sim. Isso que a senhora falou, a gente tem que recortar isso, assim, a obrigatoriedade é de ir. Mas chega lá, a pessoa vota em branco ou anula.
Porque tem gente que não errou, anula querendo anular mesmo. O que o certo seria É. votar em branco. É. Não quero ninguém. Mas então, assim, considerando todo esse histórico, o interessante é comparecer e efetivamente votar com consciência naquele candidato que a pessoa entende que é o melhor para ela, né? E procurar os melhores candidatos. Hoje, com o acesso que a gente tem à internet, você entra hoje no site do Tribunal Regional Eleitoral ou do próprio TSE, você tem tudo dos candidatos, todas as informações. Nem a Lei Geral de Proteção de Dados interfere, ela tira algumas informações, mas em razão da questão da transparência, da publicidade, é um direito tão mais fundamental que todas as informações estão ali. Você pode acompanhar dia a dia o seu candidato. Não só qualificação do candidato, mas quanto que ele arrecadou de dinheiro, quanto que ele vai gastar, os bens que ele declarou. Essa semana me perguntaram isso. Por que o candidato é tão importante bens a declarar? Porque se ele vencer a eleição, para a gente ver a evolução do patrimonial dele. Né? A evolução patrimonial de um mandato para o outro. Então, é tanta transparência e é tanta informação que a gente hoje tem acesso. E todo mundo hoje, né, tem um celular, não tem mais de um celular por pessoa no Brasil. Todo mundo tem uma internet. Tirar um minutinho do dia, né? Tirar 10 minutos do dia, na véspera da eleição, tirar um dia dedicado a isso, de pesquisar, de verificar. Os candidatos majoritários têm as suas propostas, né? Eles são obrigados a depositar ali, né, as propostas para o mandato. Então, assim, não há desculpa hoje o eleitor dizer que é por falta de informação. Num número igual a Minas Gerais, que nós estamos aguardando aí ter por volta de 70 mil registros, não é possível, né, que de 70 mil candidatos no estado de Minas Gerais, você não consiga achar um candidato a prefeito, um candidato a vereador ou vereadora, né, homens e mulheres, que se adequem, né, que você que né, tanto ideologicamente quanto nas propostas daquela pessoa. Você que é candidato ou candidata, assista, compartilhe esse nosso podcast aqui, porque é muito importante. É uma juíza que está aqui esclarecendo para a gente, né? Então, daqui a pouquinho, agora, né, a gente já vai começar a falar o que pode e o que não pode. Né? Não sei se a senhora pode falar pra gente, né? Eu tenho uma limitação por questões concretas, se vocês me perguntarem. Coisas que não... de responder coisas que ainda não foram julgadas na Justiça Eleitoral, mas aquilo que nós já tivemos, né? Um posicionamento já firmado, já foi julgado, não é um problema. Por exemplo, uma primeira pergunta quais são as datas importantes que a gente tem agora? Porque existe um calendário que se repete, a gente já andou nesse calendário, né? E agora, quais as datas que nos importam? Já pode ser feita propaganda eleitoral? Quando começa a propaganda na televisão? Quais são essas datas aí que a gente tem que levar em conta? Pois as datas principais, vamos dizer assim, que de convenção, registro, já passaram, já né? passaram, 15, sim. E dia 16 agora começou propaganda, que então realmente inicia a eleição. Eu falo que tudo gira em torno da propaganda. É um tema que eu adoro, porque não tem eleição sem ter propaganda eleitoral. Exato. E propaganda não é só um dever do candidato, é um direito do eleitor, que a propaganda venha até ele. A propaganda no rádio e na TV vai começar dia 30. Essa semana já vai ser feito até aqui no TRE o sorteio de ordem, né? Qual que vai ser primeiro, porque sempre tem o que começa, o que termina, né? A ordem dos candidatos. Então, vai começar no dia 30, vai ter a véspera das eleições. E uma data muito importante que a gente tem agora, porque agora a propaganda ela é contínua, né? Então, vai aí até a véspera da eleição. Mas tem um detalhe agora que é muito importante, que é o julgamento dos registros de candidatura. Nós temos alguns candidatos que, infelizmente, se candidatam e que eles têm alguma inelegibilidade. Pode ser uma inelegibilidade que não seja necessariamente o que a gente chama vulgarmente da lei da ficha limpa, né? Que não seja algo que tenha a ver com moralidade, mas tem também inelegibilidades constitucionais, às vezes por parentesco, já foi, né, 2 vezes prefeito, não pode ser mais, enfim. E esses registros, então, eles começam agora a ser analisados pela Justiça Eleitoral. Estamos nesse momento desse processo, e eles vão ser deferidos ou indeferidos.
E nos TREs, né, na segunda instância, porque eles começam na eleição municipal com os juízes, né, dos zonas eleitorais. Mas no TRE a gente tem uma data agora, que ela é uma data fatal, que é o dia 16 de setembro. Então, até o dia 16 de setembro, o TRE, nós vamos ter muito trabalho, a gente tem que julgar todos esses registros que vão ser impugnados. Se você pensar que nós estamos falando aí, eu não tenho ainda um número certo aqui, mas se vamos supor que tenham sido 70 mil candidatos, se você tiver 10% impugnado, que 10% é pouco, seriam 8 mil impugnações. Isso tem que ser julgado tudo até o dia 16. Por que dia 16 é muita coisa? As sessões de TRE geralmente elas ficam até meia-noite, são todas transmitidas no YouTube, todo mundo que estiver assistindo pode assistir lá no canal do YouTube, né, do TRE. E por que tem que ser até dia 16 de setembro? Porque é 20 dias antes da eleição. Então, aqueles candidatos que eles forem julgados, os registros indeferidos até o dia 16, eles têm duas opções, porque eles ainda podem recorrer até o TSE, em Brasília. Ou eles vão com a candidatura, que a gente chama de subjúdice, e aí ele pode ganhar a eleição e depois não levar. Nadar e morrer na praia. Vou dar um caso aqui que já aconteceu. Lembra do caso do Deltan? Deltan Daniel. O Deltan foi isso. O registro dele foi impugnado, ele candidatou subjúdice, depois que ele já tinha tomado posse, já era, acho que março, né? Março. Foi. Ele já era um tempo deputado. O TSE indeferiu o registro dele. Então, já não é que ele foi um mandato cassado, foi aquele registro que ele assumiu o risco de candidatar. Então, ele teve um mandato extinto. Por que o mandato foi extinto? Porque quando você tem uma condenação, né, pela justiça eleitoral, a extinção do mandato. Então, ele é quase... tem que sair assim, quase de forma automática, né? E aqueles candidatos, então, que não que quiserem seguir com os registros, então, subjúdice, os partidos têm um prazo para substituir esses candidatos. Então, esses julgamentos têm que ser feitos até o dia 16, para os partidos terem um tempo de... Não sei se vocês lembram do caso do Lula, em 2018? Sim. Ele candidatou com uma inelegibilidade. Então, lá, quando é eleição presidencial, a competência toda do TSE, então passa só no TSE, então vai mais rápido. Então o TSE correu com o julgamento dele, fizeram no dia 31 de agosto, para que desse tempo que o partido não tivesse tanto prejuízo, e aí ele substituiu foi pelo Haddad na época, né? Tem 10 dias para substituir. Ah, legal. Doutora, gente, olha, nós temos um cafezinho aqui, se a senhora... Quero, mineiro. Mineiro é café e pão de queijo, né? Senão não é mineiro, né? Senão não é aqui mineiro. fica à vontade. Bom, enquanto... Ela pode se servir. Cafezinho, bom. Café bom. A nossa mesa aqui é uma mesa de conversa e cafezinho. É quase um papo no cafezinho, né, Rosé? Eu acho, então, que a data, as mais importantes são essa agora e a data do dia da eleição, né? E depois, se tivermos segundo turno. E agora a gente entra num tema que é a propaganda, que a gente recebeu muitas perguntas, muitas curiosidades sobre a propaganda. A propaganda em si, né, que é a parte onde que as coisas acontecem, né? E houve muita mudança nos últimos anos, então algumas pessoas ficam com dúvida. O que eu posso fazer na propaganda? Né? Nessa propaganda. Como é que eu posso me vender? As pessoas têm que me comprar, né? Tem que ver o que você está apresentando. Tem que ver o que você está apresentando. Como? O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, dar brinde? Então, respondendo primeiro, a propaganda ela anda cada dia que passa mais restrita. Ela vem diminuindo muito. Uma tristeza, que eu acho propaganda, ela devia ser bem ampla, porque, como eu digo, ela não é um direito só do candidato, ela é um direito do eleitor. Então, nós temos que ter cada vez mais meios que cheguem a esse eleitor, mas que chegue uma propaganda, repito, de qualidade, uma propaganda de verdade. E aí a gente vai falar um pouquinho até da desinformação. Então, primeira coisa, ela tem cada vez que passa sendo mais restrita, mais fiscalizada. E o candidato ele não pode, de jeito nenhum, usar da propaganda para aquilo que a gente fala que é para violar a paridade de armas, para desequilibrar o pleito. Né? Então, os candidatos têm que concorrer em igualdade de condições. Porque por mais que a gente tenha um limite, um teto de gastos, que os candidatos, limite máximo que eles podem gastar,
A gente sabe que os candidatos não conseguem, né, arrecadar recursos de forma igual, de forma exato, paritária. Né? Alguns partidos têm mais hoje com fundo eleitoral. Menos. No Brasil, a gente é um país que a gente não tem muita tradição, não pode mais financiamento empresarial, então a gente não é, diferentemente dos Estados Unidos, né? Nós somos um país que a gente não tem essa tradição de um eleitor, pessoa física, fazer uma doação. E muito pelo contrário, porque tudo pela transparência, o CPF dele vai aparecer, às vezes ele não quer aquela vinculação também. Então, com isso, há uma restrição à distribuição de qualquer bem que vise benefício. Então, não pode nada. Não pode boné, como no passado podia. No passado podia camiseta, não pode. Não pode um brochinho aqui, não pode nada. Nenhum tipo de brinde. E isso é algo que precisa ser tomado muito cuidado pelo candidato, porque brinde não é só aquela canetinha que você entrega, não é só o boné, não é só a camiseta. Você perguntou, foi... broche, não é só geral. Isso. Tem umas outras formas também. Então, por exemplo, o candidato vai fazer um evento. Vai chamar os eleitores. Né, gente? Vão lá ouvir minhas propostas. Ele pode servir um café com pão de queijo? Isso era uma pergunta que apareceu aqui. Posso... Servir um lanchinho? No caso aqui, se tivesse uma reunião política, a gente poderia ter esse café, esse pão de queijo aqui disponível? Nada que beneficie o eleitor. A resposta é sempre não. Tudo é proibido. Não pode nada. Por quê? Porque talvez você não vai comprar um voto de alguma pessoa com um café e um pão de queijo. Ou às vezes vai. Ou às vezes tem aquela pessoa que não vai e fala, bom, já que eu vou servir o pão de queijo e o café, deixa então eu fazer um sanduíche. Não, então deixa agora eu já fazer um almoço. Não, deixa agora eu já fazer um churrasco. Então, isso tudo passam a ser situações. Então, a gente tem desde o beneficiar entregando uma caneta, até prometendo um emprego, se eu ganhar, né? Uma vaga ali no meu gabinete. Tudo isso é beneficiar o eleitor. É compra de uniforme para times de futebol, com a propaganda do... Nada disso. A única coisa que é permitido é o candidato distribuir, por exemplo, uniforme para as pessoas que vão trabalhar na campanha. Né? Então, ele vai distribuir aquele para o pessoal ficar todo uniformizado, né? Com as camisa, bandeiras, né? Com as bandeiras, aquele pessoal às vezes, né, coloca o uniformezinho lá do candidato. Muitos fazem isso. Uns até compram uma blusa da cor do partido, uma blusa lisa de malha e põe só os broches, outros até fazem uma coisa assim, o cara. Mas isso, cada um que recebe, ele tem que assinar uma declaração que está recebendo e tem que ser devolvido no final da campanha. Então, é um uniforme, um material de campanha para ser usado e que não pode ser entregue. Uma dúvida que o pessoal... Doado, né? Doado. É a questão da exposição do candidato. Por exemplo, outdoor. Não. Santinho, não cavalete... Cavalete não pode mais, outdoor não pode mais, showmício não pode mais, né? Até há uma ação no STF que ainda vai acabar de discutir isso, porque nos comícios antigamente era muito usado contratação de artistas para cantar, né? É uma pena, eu acho que o showmício... Eu já fui muito show bom, muito show bom. A gente fica pensando... Geralmente é grátis, né? A gente fica pensando hoje quem queria contratar, né? Eu brinco com meus alunos, falo assim, se fosse da Anitta, vocês iriam? Ou se fosse sertanejo, ou se fosse Goiás, ia ter só o sertanejo. Né, mas não é possível nada disso. Hoje, basicamente, o que a gente pode? A gente pode as bandeiras... a gente pode, no comitê central do candidato, colocar a placa, né, de propaganda com no máximo 4 metros quadrados e que não faça outdoor. Porque aí tem aqueles que silcam a porta toda do comitê. Não, a placa tinha só 4 metros, mas ele põe um holofote atrás, um holofote... Faz aquele efeito outdoor todo, né? E os adesivos podem ser colocados, mas no máximo, adesivo, cartaz, essas coisas. Nos carros tem um citru, né, que eles colocam no... Mas esses no máximo é metro quadrado. Só, não pode ultrapassar. E muito cuidado também quando colocar adesivo, porque as pessoas fazem aquela justa posição. O adesivo tem metro quadrado, vou colocar 20, né? 20. Aí quase envelopa o carro, e é proibido, né? Esse envelopamento do carro. Então, você gosta muito da sua candidata ou do seu candidato,
Você faz assim, você coloca um adesivo na frente, um atrás, um em cada lateral, tá de bom tamanho. Meio metro quadrado já tá bom. E a divulgação pelas redes sociais? Então, a divulgação Impulsionamento, das redes né? sociais é possível. Né? Nós temos de novidade nessa eleição também o uso da inteligência artificial, que passa a ser possível. Mas tudo isso precisa ser colocado como propaganda e precisa ser sinalizado para o eleitor que é propaganda eleitoral. Então, nessas redes sociais que são colocadas, por exemplo, o Instagram, que é muito utilizado como propaganda eleitoral, você tem que ter a comunicação para o eleitor que aquilo ali é uma propaganda. Então, você tem que ter o CNPJ da sua campanha colocado ali, porque cada campanha ela é como se fosse uma empresa. A partir do momento que o candidato se registra, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a Receita, gera para ele um CNPJ. Você tem que colocar ali o número do candidato, se é candidato majoritário, o nome dele, o nome do vice, o número, se é candidato a vereador, o número dele, o partido, avisar que é propaganda eleitoral, né? Aquela marquinha que coloca. E agora a inteligência artificial, você tem que também colocar um indicativo que aquela propaganda está sendo utilizada com inteligência artificial. E muito importante dizer que tanto a utilização de inteligência artificial quanto impulsionamento, eles só podem ser utilizados para propaganda. Não pode ser utilizado para o que a gente chama de propaganda negativa, para aquela do não voto. Eu não posso utilizar impulsionamento para falar mal de um candidato, para violar a honra, né? Fazer uma injúria, uma calúnia, uma difamação. E a mesma coisa com a inteligência artificial, que a gente tem as proibições, né, dos deepfakes, de Sim. tudo aquilo que vão ser considerados, então, abuso, né? E tem a questão da desinformação também, que acho que é uma outra pergunta aí, né, que depois vocês Que nós vamos É. falar sobre essa parte de fake news. Você Vai, quer falar? Manuel. Não, e eu, como leitora, posso impulsionar a candidatura do meu candidato? Olha, pode, mas nós temos os limites que são colocados ali. Então, o candidato, ele vai, dentro do limite de gastos, né? Qual percentual que ele vai poder gastar com o funcionamento. Então, ele vai comprar aquele X, né, lá do Facebook, eles compram um valor lá por funcionamento e nunca deixar que isso passe daquele limite, tá? Porque se é o apoiador que vai fazer esse Impulsionamento. impulsionar, mas isso vai para a conta do candidato, né? Não. Aí as pessoas vão fazer o impulsionamento por elas. Eu aconselho não fazer. Não fazer, né? Isso é uma coisa que eu Mais não arriscado, né? tenho. Perigoso, né? Mas não posso falar muito. Doutora, Mas vamos do fa- candidato a gente já está bem em relação a isso, bem, os julgamentos já estão bem. Doutora, vamos fazer um bate-volta? Pode ser? Vamos Pode ser, começar? pode ser. Doutora, então você já falou que brindes é sem chance. Então o candidato Nenhum não pode tipo de nenhum brinde, tipo de brinde. nenhum tipo de benefício, vamos falar assim. É. Então, tudo que você pensar que for um benefício para o eleitor, não pode. O candidato pode fazer propaganda dentro dos templos religiosos? Não pode. Não pode fazer. Ele pode ao templo, se ele inclusive, um religioso, ele pode continuar frequentando, Uma mas pergunta. ele não pode usar isso porque a gente sabe que tem a situação do abuso do poder religioso. Sim, Então, mas isso ele é o que não mais pode- acontece. Mas se for fiscalizado, né, se for houver uma denúncia, não pode. Por quê? Porque você não pode usar isso como um poder de convencimento, né, para aquele seu, é o chamado abuso de poder religioso, Abuso religioso, né, para aquelas pessoas que são líderes ali, né, Sim, sim. que seriam Então, as- nesse período também ele não pode pregar. Se ele for um pastor ou um líder religioso, ele também não pode pregar. Pode, porque ele não pode ir lá e fazer campanha, no Fazer final campanha. pedir o voto, né, dentro da igreja. Uma pergunta também é no interior de associações, que não tem um cunho religioso, mas, por exemplo, a OAB ou dos produtores rurais de alguma cidade, ou um local onde que eu tenha, né, que eu vou falar, às vezes o candidato vai chegar ali para querer expor suas ideias. Não, porque esses locais, são pessoas jurídicas. Entendi. E a pessoa jurídica, ela não pode dar nenhum tipo de apoiamento. Então, por exemplo, às vezes você é membro de uma associação de bairro. E aí você quer colocar ali no site da associação alguma coisa. Você não pode usar nem o site, nem a associação. Por quê? Porque são locais que são pessoas... E a pessoa jurídica hoje, ela não pode dar nenhum tipo de ajuda. Nem que seja Você o não local. pode envolver de forma nenhuma. Então, por exemplo, eu quero fazer um almoço da minha campanha. Eu quero fazer um almoço da minha campanha, não pode ser benefício. Então, tem que ser convite comprado. Né? Então, esse convite Pra é como se fosse arrecadação. uma doação para arrecadar
recurso. Então eu chamo o Vinícius. Eu não estou chamando o Vinícius convidando para ele ir lá almoçar gratuitamente. Ele vai comprar um convite para o meu almoço. E eu vou fazer disso. Então eu vou gastar 10 mil com esse almoço, mas eu vou vender o convite mais caro para eu arrecadar. Vou contratar a empresa que vai fazer. Então eu resolvo fazer no clube da cidade, né? Eu tenho que alugar o clube. Tem que pagar. Aí, pagando eu posso. Agora, o clube pode me ceder o salão ali para fazer um almoço? Não, porque ele é uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica ela não pode fazer nenhum tipo de doação para a campanha. Seja doação em espécie, né? Ou mesmo a doação que a gente chama estimável, que não é em dinheiro, mas que a pessoa às vezes te empresta um carro para você usar na sua campanha, a pessoa te empresta o imóvel que ela tem para você usar como comitê. Isso só pode ser feito pela pessoa física, pela pessoa jurídica de jeito nenhum. Então você não pode utilizar nenhum tipo de pessoa jurídica para ele. Pessoa física pode. Então você pode emprestar a sua casa para fazer minha campanha, ser minha apoiadora? Pode. Eu iria alugar um salão, vou deixar de alugar essa doação estimável, né? Você está doando sua casa para fazer meu almoço, é bom declarar isso. Você pode me emprestar seu carro para pôr na campanha. É como se fosse um aluguel, aí eu vou olhar o valor de mercado quando eu iria alocar. E aquilo sempre tem que entrar como um valor. Tudo entra na prestação de contas. Porque tudo entra na senão a doação passa a ser a regra e está fora do cálculo. Então, um candidato poderia gastar muito mais, ter muito mais acesso a ultrapassar o limite. E ultrapassar o limite. O candidato pode ser mesário? O candidato pode ser Isso mesário. é uma pergunta que nos chegar. Não pode. Uma pergunta que também pediram para que a gente fizesse aqui, alguns seguidores nossos, que foi dentro de entidade pública, por exemplo. Parece que o caso é chegar e fazer propaganda dentro de uma escola pública, porque o candidato vinculado a professores entra ali no horário para conversar com os colegas, para falar sobre a candidatura, e aí o espaço é público. Então, nós tivemos um julgamento semana passada sobre isso aqui no TRE. Acompanhe, que aí a gente não tem o final do julgamento, eu não sei se no TSE vai virar. Aqui no TRE, foi da Universidade Federal de, se não me engano, Uberlândia. Né? Foi utilizado o espaço público, Universidade Federal, para fazer uma propaganda político-partidária. A gente entendeu que não podia, entendemos isso, inclusive, como uma conduta vedada. Conduta vedada são aquelas condutas que os agentes públicos não podem realizar durante a eleição. Inclusive, teve multa. Então, nós aqui tivemos um entendimento, então isso eu posso falar, que já foi feito um entendimento, teve esse caso da não utilização, porque era uma escola pública. E as escolas particulares também não. E por que não? Porque são pessoas jurídicas. Então, você chega lá na faculdade, eu dou aula, eu posso chegar lá, eu não, né? Mas eu tenho vários alunos lá que são candidatos. Eles podem chegar lá e ficar pregando na parede adesivo deles? Não, de jeito nenhum. Tanto que a escola, os alunos até me perguntaram essa semana, professora, podemos fazer aqui uma sabatina dos candidatos? Eu falei, pode, desde que vocês convidem todos, seja feito pelo DA de forma isenta, não é propaganda, eles vêm aqui serem sabatinados pelos alunos que são eleitores. Mas não promover uma propaganda de um específico. Que seria uma pessoa jurídica desequilibrando né, o uso do poder econômico. E o candidato ele pode usar o seu próprio dinheiro para financiar a campanha? Pode, mas tem um limite. Todo candidato ele tem um limite de gasto. Então, vamos supor que você é candidato a vereador, município de uns 3 mil eleitores, pode gastar 15 mil na sua campanha. Tá? Desses 15 mil, 10% desse valor do limite de gasto, então 10% de 15 mil pode vir do meu dinheiro. De outros doadores, eles podem doar, mas eles podem doar somente 10% da receita bruta anual do ano anterior das eleições. Então, você tem que pegar seu imposto de renda, ver quanto foi sua receita anual, 2023, e 10% daquela sua receita, entrando dentro desse limite de gastos, você pode doar para o seu candidato preferido. E tomar muito cuidado com isso, que isso é motivo de muita representação por excesso de limite de doação. E aí vem uma complementação que a gente estava aqui, que é o seguinte, como que eu acompanho isso? Porque a senhora está falando da doação, pessoa jurídica Quem doou. Como que eu acompanho cada candidato? Para que foi usado? Então, você vai entrar no site do TRE e você vai colocar lá, do TSE mesmo, eleições 2024.
Estou até falando, dando passo a passo. Passo a aqui, passo. Pra ele todo entra mundo lá, saber. eleições do Aí vai ter uma série de coisas, ele vai achar uma coisa que se chama Divulga Cande. O Divulga Cande é onde tem todas as informações de todos os candidatos do Brasil. Então, você vai procurar por região, achar Sudeste, Minas Gerais, você joga lá, prefeito, sei lá, Barbacena, você acha o seu, clica lá no nome do seu candidato, na hora que abrir aparece tudo da vida dele. E Olha, aparece gente, presta atenção nisso aí, hein? a prestação de Quem contas. doou? Então, tudo que ele arrecadou, então tudo que entra, a campanha, ela é uma pessoa jurídica. Então, ela tem a entrada e a saída, né? A receita e a despesa. Então, você vai acompanhar não só quem doou, mas para onde que ele está pagando, onde que ele está gastando. Então, você vai ver qual gráfica que ele contratou, Quanto que ele a pagou nota pela fiscal, gráfica? quanto que ele pagou do aluguel de um carro, quanto que ele pagou para alugar o comitê dele. Isso tudo, e depois da prestação de contas, isso por enquanto você vai ver só os CNPJs, para quem os valores. Depois a prestação de contas também ela é pública. Então, na hora que ele entrar com a prestação de contas no sistema, você vai abrir tudo. Você vê todas as notas fiscais, todos os contratos, tudo. Nossa, que bacana. Tá vendo, gente? Todos nós podemos ser fiscal. Inclusive é muito interessante porque se há uma doação, por exemplo, de uma pessoa física, aparece o CPF da pessoa e quanto que ela doou. Então você consegue puxar todas as informações. Nome com o CPF. Com o CPF. Nosso tempo tá assim, acelerado Vamos aqui, lá. né? Vamos falar da participação das mulheres? Como é que fica isso, né? Quais são as regras aí para a participação das mulheres? Então, nós temos uma legislação hoje que ela prevê uma cota nas chapas, cota de candidaturas de gênero. As pessoas falam que é cota de mulher. Não é, é cota de gênero. Toda chapa que é inscrita, chapa que eu falo de candidatura proporcional, não da majoritária. Majoritária é o prefeito e o vice, né? O pessoal que está ouvindo. A proporcional vereadores. Ela tem que ter no mínimo 30% de um gênero. Se pode ser de homem, pode ser de mulher. Eu posso ter uma chapa com 70% de mulheres e 30% de homens, que é o que deveria ser. Deveria ser. A gente gostaria, né? Eu tô falando isso, né? E a gente tá brincando, mas isso é uma coisa muito séria. A gente tem uma subrepresentação feminina, ainda tá muito longe, né? Da mulher alcançar essa igualdade, que é o que a gente gostaria de ver, né? No legislativo, no executivo. Veja que o Brasil, de quase 6 mil municípios, a gente não tem 10% de prefeitas mulheres da eleição passada. Prefeita em Minas Gerais negra foi uma só na eleição de 2020. Foram pouquíssimas prefeitas. Vejam Belo Horizonte, né? A maioria das mulheres são vice-candidata a prefeita. A gente tem, me parece, 2 mulheres, né? E acho que é a Duda Salabé e mais uma, né? Então, a maioria estão vindo como vice. Então, e vereadoras também, deputadas, enfim. Então, existe essa que a gente fala que é uma ação afirmativa para estipular. Mas isso é algo que hoje na Justiça Eleitoral é muito, muito preocupante. Porque essa ação afirmativa que ela foi feita para eleger mais mulheres, preencher com esse mínimo, ela levou a muitos problemas de fraude também. Vocês já devem ter ouvido falar nas candidaturas fictícias, né? Chamadas Muitas, candidaturas ao ponto que a Justiça Eleitoral, nesses últimos 4 anos, então, das eleições de 2020 para cá, chegou ao ponto de fazer uma súmula e que agora prestem muita atenção às chapas, porque a Justiça Eleitoral, os últimos ações, as chapas todas foram cassadas. E é cassada a chapa toda. Nossa. E às vezes você tem naquela chapa uma mulher que foi eleita e ela fala, mas eu não tem nada com isso, eu não participei da fraude. Mas ela vai ser cassada também. Nossa, olha a seriedade disso. Então, há necessidade que hoje as prestações de contas elas tenham movimentação financeira, porque no passado, recente, né? Esse ano ainda tivemos várias ações julgadas da eleição de 2020 com prestações de contas com 0 movimentação, 0 entrada, 0 saída, 0 votos. Ou aquelas prestações de conta padronizadas, sabe? O contador vai lá e faz
Cada um recebeu R$1.000. Ou então, professor, uma coisa que muita gente comentou foi que, por exemplo, um valor enorme investido na campanha, mas o retorno de voto desproporcional. Exatamente. Às vezes 10 votos para um dinheiro votação investido. zerada ou irrisória e ausência de atos de campanha. Nós temos casos até de mulheres fazendo campanha, mulheres inscritas como os candidatos fazendo campanha para homem. Eu tive um caso que eu julguei que o Citru do carro dela, e eu olhei, o documento do carro era dela, de propriedade dela, e com o Citru do colega candidato atrás, ela andando, fazendo campanha. Então, isso é algo que a Justiça Eleitoral agora não tem tolerância zero para isso. Nós tivemos nos últimos 4 anos em torno no Brasil de 400 vereadores e vereadoras cassados. Em Minas Gerais foram em torno de 40 e poucos, em razão disso, dessa fraude à cota de gênero. Isso não pode ser permitido, isso não pode ser tolerado, e a gente espera que os candidatos fiscalizem uns aos outros. Que na chapa, porque senão você vai ser eleito e sua chapa depois vai ser cassada. Isso você pode ter certeza que vai. Ah, mas eu não participei da fraude. Tá, Candidatas, sejam candidatas de verdade. Entrem para concorrer mesmo. É para concorrer. Não é só para fazer número, não. Nós precisamos de representação feminina. Com certeza. Rosana, ainda tem tempo para falar do último ponto? Fake news, para fechar? Vamos falar, né? Não tem jeito de não tem de não jeito falar. de falar sobre fake news. Tem tanta pergunta que a gente recebeu sobre fake news. Professor, bem rápido, assim que a gente está estourando o tempo. Fake news. Como que eu me protejo? O que o tribunal me ajuda? O que eu tenho de ferramentas para... Como é que eu detecto uma fake news? Que é uma tônica das últimas eleições. É um tema que todos nós sabemos que é caro. Talvez seja hoje o tema mais, né, de maior preocupação depois das candidaturas fictícias. Talvez seja o tema também, talvez esse mais de preocupação da Justiça Eleitoral, em razão do que aconteceu aí na eleição de 2022, a quantidade de fake news. Temos vários mecanismos de proteção, nós temos vários mecanismos de checagem, né, de informação, mas a gente tem que lembrar, e isso não é dizer isso aqui, não é falar, mas isso é utopia. Não, a gente tem que lembrar que nada nos protege mais do que nossa própria educação digital, do que nossa própria proteção. Porque tem muitas pessoas que elas sabem que elas estão compartilhando informações inverídicas. E a velocidade da internet, gente, ela não é a mesma velocidade de um advogado fazer uma representação, pedir para retirar aquele conteúdo, o juiz receber, dar liminar, que quando isso acontece, às vezes o estrago já foi feito. Então, esse combate ele precisa ser de toda a sociedade. Ele precisa responsabilizar esses candidatos que estão, né, divulgando essas informações. Precisa dos partidos, façam... E também essas plataformas, né, que façam em conjunto, né, uma adesão à Justiça Eleitoral, de evitar isso e sabendo que vão ser responsabilizados. Nós tivemos em 2019 o primeiro caso de um deputado que foi cassado por desinformação lá no Rio Grande do Sul. A desinformação dele era desinformação em relação à Justiça Eleitoral. Falava que as urnas estavam fraudadas, ele abriu uma live, né, falando que estavam indo lá, apertando o número do candidato e que estava aparecendo outro. Então, ele foi cassado por causa disso. Então, a desinformação ela pode chegar no ponto de gerar um abuso. A internet hoje já é considerada pela Justiça Eleitoral um meio de comunicação, né? Então, é um uso indevido do meio de comunicação que pode levar a um abuso. E todo abuso que ele gera, que ele tem gravidade, que ele gera... interfere no resultado. Vejam que numa eleição municipal com 3.000, 4.000 eleitores, é muito fácil você interferir no resultado. Conta muito. Então, toda desinformação vai ser julgada como abuso e pode levar à cassação. E a gente tem uma novidade agora, duas que eu falei aqui. Como eu falei, que é o uso de inteligência artificial, que ajuda muito na desinformação, né? Tem que tomar cuidado. Não sei se vocês viram aí o vídeo do Trump e da Kamala, que fizeram os dois passeando na praia. Então, isso feito, né, com inteligência artificial. E a gente tem agora também a possibilidade das lives. Entendi. E nessas lives,
a gente pode ter muita desinformação. Mas temos mecanismos de checagem de informação. Tem no TSE o SOS Voto, tem um setor só sobre isso, sobre desinformação, tem o número, né? 1491, Desinformação, né? Desinformação. Tem um setor lá no site do TSE, vai ser achado esse setor, que é para as pessoas mandarem, né, o desinformação. E a gente tem 2 aplicativos muito interessantes. A Justiça Eleitoral desenvolveu o Pardal, que é um aplicativo onde o próprio eleitor, já recebemos agora mais de 4.000 representações. Olha que Por bacana. propaganda. Ela vai ter uma triagem, né? E vai ver se isso vai ser judicializado mesmo. Por propaganda ilícita e também por desinformação. E a OAB, em parceria com o Ministério Público, lançou o Voto Legal há uma semana atrás, que é um aplicativo também que você baixa, a OAB de Minas Gerais, chama Voto Legal. Então, a gente tem o Pardal e o Voto Legal, que são mecanismos... não mandem isso para as ouvidorias, né? A ouvidoria não é o lugar propício de você receber esse tipo de reclamação, porque o que ela vai fazer é encaminhar para o Ministério Público. Pra você ter uma coisa mais rápida, tem um aplicativo que é o Pardal e o Voto Legal, e que você pode mandar para ali tudo isso. Mas o principal, gente, é a gente combater mesmo, aprendendo a identificar o que é uma notícia falsa. Nada melhor do que isso. Você aprender a identificar. Muitas das vezes nos confundem, né? Uhum. Porque a dificuldade está... E não compartilhar aquilo que você tiver dúvida. Porque se eu faço uma fake news para beneficiar o meu candidato, né? Você está participando. Eu estou participando, né? Eu tô agindo de forma ilícita. Mas essa minha atitude pode respingar nele? Claro. Diretamente Pode, no candidato, sim. Será responsabilizado. Então, gente, não adianta não, hein? E hoje, a Justiça Eleitoral, na última eleição, nós tivemos uma resolução de dar um prazo muito rápido a esses provedores para retirar esses conteúdos, de no máximo 1 hora. Né? Foi uma resolução que foi feita no meio da eleição. Mas, às vezes, 1 hora não é suficiente. Já fez o estrago, né? O povo fala assim, nossa, mas uma resolução nova, 1 hora. Eu falo, gente, 1 hora não é nada. Né? 1 hora e 5 minutos, lá no Japão, você já foi ofendido. Né? Você já está ofendido lá no Japão em 1 minuto, às vezes. E além do Pardal, do Voto Legal, tem algum telefone, assim, que o Então, esse o SOS Voto 1491. 1491, no gente. TSE. 1491. Direto no SOS TSE. Voto. SOS Voto. Para denunciar aí o que vocês estão vendo de errado. Né? Ai, doutora, tá tão gostoso esse papo nosso aqui. Essa conversa tá boa demais. Vai. Nossa E ainda tinha mais um Senhora. monte de perguntas. Não, a gente tá aqui, a cabeça tá assim, ó. Tanto de pergunta. É muita informação. Mas eu acho que as principais já foram passadas, né? E nós só temos só que agradecer. Eu que agradeço ter a oportunidade. Parabenizo, né, do tema. É muito importante. A gente não falou do sistema, né? Não deu tempo de falar do sistema proporcional, mas é muito importante que vocês tenham algum meio de divulgação também para ensinar isso ao candidato. É muito importante que o candidato saiba esses locais de informação que eles têm para ver, porque às vezes a gente tem pesquisas que nos mostram que na véspera da eleição, na última eleição aqui em Belo Horizonte, acho que mais ou menos 40% do eleitorado, na véspera, ainda não sabia, no sábado, em quem ia votar de vereador. Exatamente. Não sabia um candidato. Né? Sendo que vereador é o maior número de candidatos. Tem tanto que é a eleição mais difícil, que é o maior número de candidatos por vaga. Então, gente, a informação hoje, ela é o mais que tem na internet. A gente tem muita informação. Então, é mesmo tentar estimular, conscientizar esse eleitor que isso é um direito dele e que ele precisa verificar essa informação, que a informação está aí para ele, chegando, só abrir o celular, que a informação está toda lá, com toda a transparência possível. Ele tem que tomar posse do seu direito, né, doutor? Exatamente, utilizar o seu direito com vontade, questionar, ajudar a fiscalizar, representar no aplicativo, ajudar o Poder Judiciário, a contribuição do eleitor, ele
que é um grande, vamos dizer assim, ator, né? Ator, não é nem ator, que o grande ator também, mas Também. que ele, vamos dizer assim, que nessa eleição, mais do candidato, ele que tem que aparecer, né? O eleitor que é aí o dono da eleição, vamos dizer assim. A gente fala que a festa da democracia é pro eleitor, é que eu falei isso. Você tem que dar valor ao seu voto. É um poder que a gente tem muito grande. Meu voto vale muito. Para você conquistar meu voto, você tem que suar. Não é isso? Exatamente. Isso Você mesmo. tem que suar para conquistar o nosso voto. Então, que as pessoas tenham consciência disso e que te utilizem desse voto. Não vai votar porque é amigo, porque é vizinho, porque fulano vai ajudar nisso e aquilo. Vão procurar efetivamente. Existem muitas pessoas boas, muitos bons candidatos, né? Tem muita Tem. gente boa por Tem, aí e precisando só de uma oportunidade, né? Precisando do seu voto para poder fazer um bom trabalho. Muito bom. Muito bom. Bom demais da conta. É. Né? Pois é, doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, vamos aí exercer o nosso direito de voto com consciência. Candidatos, façam tudo direitinho para não ter aí a candidatura caçada, extinta, né? E porque tem muita gente de olho, viu? Ó, muita gente de olho. Então, muito obrigada e a gente encerra por aqui, né, moçada? Muito obrigado. Obrigada, Até mais. Gente. Tchau.